Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, terminada a fase inicial de análise descritiva da nossa disciplina, eu optei por fazer um vídeo com um resumo de tudo que nós aprendemos, né? Então, como nós vimos nas primeiras aulas, a análise descritiva começa com a definição do tipo de variável que a gente está analisando, né? Porque o tipo de variável vai impactar em quais análises eu posso fazer, porque existem análises que são adequadas para variável qualitativa e tem análises adequadas para variáveis quantitativas. Então, antes de começar a fazer análises, eu preciso identificar os tipos de variáveis. Então, para isso, eu vou mostrar para vocês o arquivo do Titanic, que já utilizamos em sala de aula, só que agora eu vou usar um arquivo um pouco maior, um pouco mais completo, né? Eu vou mostrar para vocês como é que é o banco de dados, né? Tá aqui o banco de dados do Titanic. Nesse banco de dados eu tenho as informações que vocês já conhecem, né? Da sobrevivência de cada um dos passageiros, da classe onde os passageiros estavam hospedados, dos nomes dos passageiros, que a gente não analisa, porque isso aqui é só uma identificação da linha, o sexo do passageiro, a idade, e aí tem variáveis novas que eu só consegui acesso agora, né? O banco que a gente utilizou na aula não era esse, né? Essas variáveis que eu vou comentar agora são variáveis novas para vocês, que são essa CIB-SP é a quantidade de filhos, PARCHE é a quantidade de parceiros, FARE é a tarifa paga pela passagem e a última, não, tem mais duas. Essa daqui, Embarked, é o porto onde cada um dos passageiros embarcou no navio e, por fim, a quantidade de acompanhantes. Essa quantidade de acompanhantes é a soma dessa coluna de filhos com a coluna de parceiros, certo? Então, esse é o banco que a gente vai analisar aqui na nossa revisão. Então, de cara, a gente já começa a ver que as variáveis sobrevivência, classe do passageiro, sexo e o porto onde embarcou são variáveis qualitativas, sendo que a sobrevivência, o porto, o sexo são variáveis qualitativas nominais. E a classe do passageiro é uma qualitativa ordinal, porque as classes são naturalmente ordenadas, né? A gente sabe que quem se hospedou na primeira classe provavelmente tinha mais renda, né? E provavelmente vai ter uma relação com, que a gente vai confirmar depois, com a tarifa, né? Provavelmente quem se hospedou na primeira classe pagou uma tarifa mais cara, né? Então, essa variável classe do passageiro, ela é qualitativa ordinal, né? Porque as categorias seguem uma hierarquia, certo? As variáveis idade, quantidade de filho, quantidade de parceiro, a tarifa e o número de acompanhantes são variáveis quantitativas, sendo que a variável idade e a variável tarifa são quantitativas contínuas, né? Porque elas são resultados de medições. As demais, número de filhos, parceiros e acompanhantes, são variáveis quantitativas discretas, porque são resultados de contagens. Então, definidas quais são os tipos de variáveis existentes do banco, a gente começa a analisar cada uma delas. Vamos primeiro analisar, por exemplo, uma variável qualitativa. Então, a gente viu nas aulas que para variável qualitativa eu posso fazer a análise a partir de tabela de frequência e gráficos. E esses gráficos também são gráficos de frequência. Então, na verdade, as informações tanto da tabela de frequência como dos gráficos para variáveis qualitativas são as mesmas informações. Então, eu não preciso colocar as duas informações ao mesmo tempo, basta uma. Mas vamos aprender como é que eu faço uma tabela de frequência e como eu faço um gráfico para variável qualitativa. Então, vamos primeiro verificar, por exemplo, quantos passageiros
eram da primeira classe, da segunda classe e da terceira classe. Tabela de frequência é um resumo da variável. Então, eu vou procurar exatamente aqui nessa parte de estatísticas, resumo, e tem a opção aqui de distribuição de frequência. E aí eu seleciono a variável que eu quero analisar. Vamos analisar nesse momento a classe do passageiro. Ok. Isso aqui que aparece aqui no output do R Commander, é uma tabela de frequência, ela só não está no formato de tabela ainda, né? Mas a primeira informação que tem aqui são as contagens, ou seja, é o número de passageiros em cada uma das classes. Na primeira classe tiveram 216 passageiros, na segunda classe 184 passageiros e na terceira classe tem 491 passageiros. Observe que o número de passageiros na terceira classe é muito maior do que nas outras classes. Então, isso sempre tem que ser levado em consideração, para não ter análise equivocada, certo? E logo abaixo das contagens tem as porcentagens, certo? Então, aqueles 491 passageiros representavam cerca de 55% dos passageiros do Titanic, ok? Então, a ideia é você pegar essas frequências, tanto as frequências absolutas, que são as contagens, como as frequências percentuais, que são as frequências relativas, e colocar numa tabela organizada, certo? Essa é a tabela de frequência. A outra análise que eu posso fazer com variável qualitativa é o gráfico. No caso de variável qualitativa, eu só posso fazer gráfico de barras e pizza, por isso que eles ficam aqui, ó, separadinhos. Então, vou fazer um gráfico de barras, por exemplo. Como é uma variável qualitativa ordinal, eu preciso ter em mente que as categorias precisam estar ordenadas, né? Vamos ver se elas estão ordenadas. O R usa a ordem alfabética das categorias, né? Então, acaba que elas já estão previamente ordenadas. Mas se não tivesse, eu teria que ordenar as categorias. E no R tem como fazer isso. Uma hora eu mostro para vocês, porque esse não é o foco desse vídeo. Então, eu tenho aqui, ó, eu coloquei a frequência como contagem das classes, né? Então, aquelas mesmas informações que eu tinha na tabela são apresentadas aqui no gráfico de barras. Eu posso fazer esse mesmo gráfico a partir de uma tabela de frequência relativa. Como eu faço isso? Eu vou repetir o processo de fazer gráfico e aqui em opções tem a opção de colocar as porcentagens e não a contagem. E como eu faço comparação de categorias, é sempre mais interessante calcular a porcentagem, tá certo? Então, essa é a forma como a gente analisa uma variável qualitativa, seja ela ordinal ou nominal. É dessa forma. A única diferença é que na variável ordinal, as classes, né, as categorias precisam estar ordenadas no gráfico e na tabela. Bom, agora falando de uma variável quantitativa, além de tabela, além de gráfico, eu posso fazer cálculo de medidas resumo, tá? E além disso, os gráficos que são adequados para variável quantitativa são diferentes dos que são adequados para variável qualitativa. Os gráficos que eu posso fazer para análise univariada, né, quando eu estou falando de uma só variável de cada vez, são histograma ou boxplot. Eu sempre prefiro boxplot, mas vamos fazer histograma porque o histograma é um gráfico que vocês já têm mais familiaridade. Vou fazer o gráfico, por exemplo, da idade, tá? Histograma da idade. Eu também posso aqui em opção definir o número de classes, se eu quiser algo diferente do que o R está programado. Eu posso também calcular as porcentagens ou as densidades. Vamos deixar aqui nas porcentagens, né, para ficar similar ao que a gente fez no gráfico de barras para variável qualitativa. E vou deixar de forma automática aqui o número de classes. Ok. E aí ele faz o gráfico fica assim, né? Esse é um gráfico de histograma. A diferença desse gráfico para o gráfico de barras é que as barras são juntas para representar bem uma variável quantitativa contínua, certo?
Se o gráfico, se a variável fosse quantitativa discreta, o ideal é que você transforme a variável em qualitativa e faça um gráfico de barras. Tá? Porque se eu fizer, por exemplo, vamos pegar a variável acompanhante, né? Número de acompanhantes. Se eu fizer um gráfico de barras da variável acompanhante, não, desculpa, ele não vai aparecer aqui, óbvio, né? Porque a variável é quantitativa. Quando a variável é quantitativa, não dá para fazer o gráfico de barras. Só se a gente fizer um ajuste. Mas eu vou fazer um histograma da variável número de acompanhantes. Só para vocês entenderem o que vai acontecer. O número de acompanhantes é uma contagem. E aí, por isso, não faz muito sentido você ter as barrinhas coladas. O ideal é ter as barras separadas, porque você não tem meio acompanhante. Então, você pegar um valor aqui no meio da coluna não é um valor possível, né? Porque não existe metade de um acompanhante. Ou está acompanhado ou não está. Então, esse gráfico não é o mais adequado para essa variável. Para fazer um gráfico adequado, eu preciso vir aqui e modificar essa variável de forma que eu, eu, eu tenho que converter uma variável que está como numérica em fator. Mas eu não vou converter e não vou apagar a variável original, porque eu posso fazer mais análises com essa variável de forma quantitativa. Então, eu vou selecionar a variável acompanhante, eu vou usar os próprios números para elas, né? Vai continuar sendo 0, 1, 2, 3, né? Só que aqui eu vou colocar um novo nome para ela. Vou colocar a comp, só para ficar diferente do nome original. Porque se eu botar acompanhantes, ele vai substituir a variável original e ela vai deixar de ser quantitativa. Não é isso que eu quero, porque eu ainda quero calcular média, mediana e variância, né? Então, eu só crio mais uma coluna com uma cópia dessa variável, só que ela de forma qualitativa. E agora, eu consigo fazer o gráfico de barras para a variável acomp, certo? E esse é um gráfico mais adequado. Observe que o gráfico é muito parecido do que aquele histograma, a diferença é que tem espaços aqui entre uma coluna e outra, e agora fez muito mais sentido, porque eu só tenho aqui a contagem de passageiros que viajaram sozinhos, a contagem de passageiros que viajaram acompanhados de uma pessoa, a contagem de passageiros que viajaram acompanhados de duas pessoas e assim por diante, certo? Então fica mais coerente com o tipo de variável. Agora sim que eu transformei a variável em categórica, eu consigo fazer um cálculo de distribuição de frequência, a tabela de distribuição de frequência, tá? Que é o mesmo resultado que apareceu lá no gráfico, aparece aqui na tabela de frequência, que vocês vão reorganizar para ficar em formato de tabela. Só que, além da tabela, além do gráfico, eu posso fazer cálculo de medidas resumo, porque essa é uma variável quantitativa. Mesmo que ela seja discreta, continuo podendo calcular medidas resumo. Então, vou aqui calcular estatística, resumo numérico, só que eu não vou calcular o resumo numérico daquela variável acomp. Vou calcular o resumo numérico da variável acompanhantes. Por isso que eu não apaguei a variável original. E aí eu tenho que o número médio de acompanhantes era de 0,9. Nesse caso, mesmo você só tendo números inteiros para a resposta, né, de número de acompanhante, no cálculo da média, isso é um valor possível, porque eu estou tentando equilibrar os valores pequenos com os valores grandes, né? Então, o cálculo de média do número de acompanhantes é menos de um acompanhante em média. Porque muita gente viajou sozinha, né? Aliás, 60% dos passageiros viajaram sozinhos, sem acompanhantes. O desvio padrão é 1,61, desvio padrão bem alto, considerando que a média é 0,9, e a variância é de 0
acompanhantes. É óbvio que vai ser zero, porque se eu tinha 60% dos passageiros que viajaram sozinhos, sem nenhum acompanhante, 60% deles viajaram sozinhos. Então, a mediana vai estar exatamente no zero, né? E 75% dos passageiros viajaram com um ou nenhum passageiro, acompanhante, né? Então, assim que a gente faz a análise das medidas, resumo, univariadas, ou seja, eu estou nesse momento verificando a análise de cada variável separadamente. E isso você pode extrapolar para as outras variáveis no banco de dados. Só peguei essas para fins de exemplo. Agora vamos expandir um pouco essa análise. Vamos começar a falar de análise bivariada, quando a gente quer verificar a associação entre as variáveis, né? Então tem vários tipos de análise bivariada. Tem quando você tem duas variáveis qualitativas, quando você tem duas variáveis quantitativas e quando você tem uma variável qualitativa junto com uma variável quantitativa, certo? Então vamos fazer agora, por exemplo, vamos verificar. Deixa eu abrir de novo o conjunto de dados para ter ideias. Vamos verificar se existe relação, por exemplo, da sobrevivência com a classe do passageiro. Reza a lenda de que os passageiros da terceira classe tinham menos chance de sobreviver. Vamos verificar se isso é verdade? Então, para isso, eu vou fazer, são duas variáveis qualitativas, então o que eu posso fazer? Eu posso fazer tabelas e gráficos, certo? Continua com a mesma regrinha. Só que agora eu vou fazer as duas variáveis ao mesmo tempo. Então, a tabela que eu faço já é uma tabela de contingência. E aí eu seleciono dupla entrada, coloco uma variável na linha, que é a classe do passageiro, por exemplo, e uma variável na coluna, que é se ele sobreviveu ou não. Posso também, aqui em estatísticas, optar por colocar o percentual na linha ou o percentual na coluna. Se eu coloquei a classe do passageiro na linha, eu vou colocar o percentual na linha e depois eu vou interpretar. Vou tirar esse teste de hipótese porque eu vou explicar ele mais para frente. Ok, e aí eu tenho que na primeira classe, 136 passageiros sobreviveram e na terceira classe, 119 passageiros sobreviveram. E aí, se eu ficar com esses dois números, né, de sobrevivência por classe, eu posso pensar o seguinte: o número de sobrevivente na primeira classe pode nem ser tão diferente assim como eu imaginava na terceira classe. Mas esses 136 passageiros na primeira classe, eles representam muito mais passageiros, porque eu tinha uma contagem de apenas 216 passageiros. Então, 136 passageiros dentre os 216 que se hospedaram na primeira classe sobreviveram. Isso dá um percentual de 63% de sobrevivência na primeira classe. Já quando eu olho para a terceira classe, esse número diminui muito, porque apesar de eu ter um número parecido, né, de sobreviventes, eu tenho 119 passageiros sobreviventes na terceira classe, num total de 491 passageiros hospedados na terceira classe. Esse valor representa muito menos, né, no montante total, né, da terceira classe. Ele representa apenas 24,2%. Então, me parece que realmente estar hospedado na primeira classe apresenta uma chance maior de sobrevivência do que na terceira classe. Mas esse tipo de análise, ele é só descritivo. Eu estou descrevendo aquela situação, mas eu não posso confirmar que realmente tem mais chance daquilo ocorrer, né? Ou de ter ocorrido, como a gente está falando do passado, porque eu preciso confirmar, porque eu tenho passageiros na primeira classe que morreram, tenho passageiros na terceira classe que sobreviveram. Então eu preciso comparar essas frequências para saber se elas são, se a diferença entre elas são significativas. E aí cenas dos próximos capítulos para as próximas aulas. Agora vamos falar de duas variáveis quantitativas. Eu tenho aqui, por exemplo, a tarifa
paga e eu tenho o número de acompanhantes. Será que tem relação da tarifa com o número de acompanhantes? Para isso, eu vou fazer. Ah, eu esqueci, peraí, voltando, só para voltar. Eu posso fazer um gráfico que representa essa análise aqui da variável classe do passageiro junto com a variável sobrevivência. Esqueci de falar sobre isso. O gráfico mais adequado é o gráfico de barras, porque são duas variáveis qualitativas. Então, eu faço aqui o gráfico da classe do passageiro por grupos, por grupo de passageiros, se sobreviveu ou não, né? Por grupo de sobrevivência, ok. E ainda tenho aqui as opções, ou eu faço as porcentagens ou as contagens, sempre é melhor, é mais justo fazer a comparação de grupos a partir de porcentagens, para não gerar um equívoco de privilegiar sempre uma classe mais predominante. Posso fazer o gráfico particionado ou lado a lado, tanto faz, é só design do gráfico. Ok, e aí o gráfico fica assim, muito claramente, representando que a chance, né, a chance não, a porcentagem de passageiros que não sobrevivem aumenta quando você sai da primeira, depois para a segunda e na terceira classe, certo? Então, me parece que tem uma associação aqui, né? Parece que a chance do passageiro sobreviver é menor na terceira classe. Para isso, eu preciso fazer um teste de hipótese que eu vou fazer depois. Agora sim, vamos fazer análise com duas variáveis qualitativas. E para isso, a gente faz o primeiro gráfico que a gente faz para análise de duas qualitativas é o diagrama de dispersão. Esse diagrama de dispersão, ele é aquele que tem os pontinhos, né, onde eu acompanho, né, eu analiso a nuvem de pontos, não cada ponto isoladamente, mas sim a disposição desses pontos no gráfico. Se ele tiver relação, então eu vou enxergar a nuvem de pontos ou subindo ou descendo no eixo, né, do gráfico. Então, eu vou colocar aqui a variável x, eu vou colocar o número de acompanhantes, na variável y eu vou colocar a tarifa paga, certo? Não vou mudar nada nas opções, deixar do jeito que tá. Vou clicar em OK e aí o gráfico fica assim. Então, eu vou analisar a nuvem de pontos. Se por acaso essa nuvem estiver disposta sobre uma linha reta, vamos supor que essa linha esteja aqui. Nesse caso, se a linha estivesse nessa inclinação, eu estaria com uma relação inversa, ou seja, quando eu aumento o número de acompanhantes, a tarifa diminui. Se a linha estivesse assim, ó, ascendente, significa que é uma relação direta, ou seja, quando eu aumento o número de acompanhantes, eu aumento a tarifa paga. Né? Então, é aquela história que a professora de matemática costumava ensinar, diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então, isso é o que a gente tem que tentar enxergar nesse gráfico de dispersão. Tá? A medida de associação, quando você tem duas variáveis quantitativas, é o coeficiente de correlação. Então, é uma medida que resume a associação entre duas variáveis. Então, eu venho aqui e calculo aqui, ó, a matriz de correlação. Vou colocar duas variáveis, a acompanhante, e clica com o botão do teclado Ctrl e clica na segunda variável, tá? E aí, vou calcular a medida de correlação. Essa medida é uma medida que varia de -1 até 1. Se ela for próxima de -1 ou próxima de 1, eu tenho uma correlação forte. Se ela for próxima de 1, ela é uma correlação forte e positiva. Quando uma variável aumenta, a outra aumenta também. Se ela for próxima de -1, é uma correlação negativa. Quando uma variável aumenta, a outra cai. E quando a variável, né, as variáveis apresentam coeficiente de correlação próximo de zero, que é o nosso caso aqui, ó, eu tenho aqui uma correlação de 0,2, tá próximo de zero, então eu tenho uma correlação fraca.
Quando ela é exatamente igual a zero, é que ela é inexistente, não há correlação. Aqui é uma correlação fraca, porque ela está mais próxima de zero do que de 1. Bom, e aí eu fecho aqui a análise quando estamos com duas variáveis quantitativas. Agora, se eu tiver na situação de uma variável quantitativa junto com uma variável qualitativa, sempre a análise para a variável quantitativa vai sobressair. Porque como eu tenho mais opções de análise, eu faço a análise bivariada para a variável quantitativa, só que dividindo essa análise para os grupos da variável qualitativa. Vamos traduzir isso? Vamos supor que eu queira saber se existe relação entre tarifa paga com sobrevivência. Será que os passageiros que sobreviveram tendem a pagar uma tarifa mais cara? Vamos analisar. Então, a primeira coisa que eu faço é o cálculo das medidas resumo. Então, vem aqui estatística, resumo numérico, seleciono a variável quantitativa, no caso é a tarifa, e seleciono aqui, resuma por grupos, e aqui eu vou colocar a classe do passageiro. Ok? E aí eu tenho a informação, por exemplo, na primeira classe, os passageiros pagaram em média 84 dinheiros da época. Eu não sei qual era a moeda, não sei se era dólar, se era libra, não lembro, não sei. Mas enfim, era 84. Na segunda classe pagou menos e na terceira classe pagou menos ainda. Então parece que tem relação. E se olhar para a mediana, a mesma coisa. Ela é 60 para a primeira classe, 14 na segunda classe e 8 na terceira classe. Como os valores da média estão maiores do que os valores da mediana, eu já consigo imaginar que eu vou ter um gráfico que é assimétrico. Então, provavelmente tem pessoas que pagaram muito mais caro do que o padrão de valores pagos, né? E isso faz com que a média seja maior do que a mediana. Vamos fazer o gráfico para entender isso? Então, eu vou fazer o gráfico de histograma, porque eu estou diante de uma variável contínua, né? Então, eu vou fazer o gráfico da tarifa por grupos, né? E calculo aqui seleciono a classe do passageiro. Ok. E olha só o que acontece. Na primeira classe, o gráfico da segunda e da terceira classe parecem muito parecidos, né? Eles não são iguais, mas assim, parecem bem parecidos. Mas o gráfico da primeira classe, você vê que as colunas se distribuem mais aqui nos valores maiores de tarifa. Então, por isso que ele apresenta uma média e uma mediana maiores. Isso é maior aqui na primeira classe, tá certo? Um outro gráfico também que é muito interessante é o box plot, que é o gráfico queridinho dos estatísticos. Eu já devo ter falado isso para vocês. Então, o box plot ele permite avaliar as medidas de posição. Então, eu vou colocar aqui a tarifa por grupos de classe do passageiro. Ok. E eu tenho aqui o box plot para ilustrar para vocês. Então, de fato, olha aqui, essa linha mais escura é a mediana. Você vê que essa linha mais escura ela vai caindo, né? Da primeira ela cai um pouquinho para a segunda e da segunda ela cai mais um pouquinho para a terceira. Então, mostrando que realmente parece que tem relação, né? A primeira classe paga uma tarifa mais cara do que a segunda e, consequentemente, do que a terceira, certo? E é isso que nós fizemos durante aquele período todo que a gente teve aula antes da greve. E eu quis trazer essa revisão para que vocês relembrem do que estudamos. Eu fiz uma revisão bem rapidinho, só para vocês relembrarem, mas tem todos os conteúdos e todos os vídeos já disponíveis para vocês. Assistam para relembrar a matéria, porque quando a gente voltar, a gente vai ter muito pouco tempo para pegar a matéria de novo. Então, esse vídeo foi só realmente para relembrar, tá? Fiquem com Deus e bons estudos e bom retorno pós-greve.